E aí, amigos, beleza? Vamos para mais um exercício. Hoje é flexão oblíqua. Temos esse exercício que está pedindo aqui para calcular as tensões nos pontos A, B, C e D. Mas quais são essas tensões? Ele quer saber um exemplo. No ponto A, se o ponto A vai ter uma tensão de tração ou de compressão. Essa é a pergunta. Agora, o que é essa tração de compressão? Por exemplo, eu tenho aqui uma gangorra, né? Uma gangorra tem um eixo aqui, e se eu aplico uma força aqui, esse lado vai descer. Então aqui é uma compressão, né? É determinado que onde que aplica a compressão vai ser negativo, certo? E esse lado aqui, se eu descer, apertei aqui sobe. Então esse lado aqui subindo vai ser positivo. Se vice-versa, né? Se eu apertar aqui, ele sobe, então aqui passa a ser positivo, ok? Então aqui é positivo esse lado aqui e aqui negativo, porque aqui sobe e aqui desce. Onde eu aplico a pressão, a força é compressão, negativo. E onde é o lado oposto ao eixo, né, é positivo, porque tá havendo uma tração. Vamos lá. Eu tenho aqui os eixos, né, de simetria. O que é eixo de simetria? Um exemplo. Esse eixo corta essa peça, o eixo Y, e fazendo com que um lado seja o espelho do outro, né? Aqui temos o eixo X e o eixo Y. Trocando em miúdos, é isso aí que é um eixo de simetria. São os eixos que cortam a peça, causando um lado igual ao outro, né? Um espelhamento. Aqui foi aplicada uma força fora dos eixos de simetria. Isso aqui é uma flexão oblíqua. Ela está sendo aplicada fora do eixo de simetria. Não está nem no X nem no Y. Ok? E causa essa linha que vem para o X, essa do ponto que vai para o Y, a gente chama de braço de alavanca. Nesse caso, esse braço aqui que vai em direção ao Y vale 8 e esse aqui vale 10. Esse é o braço de alavanca. Serve para a gente estar calculando o momento fletor, né? O momento fletor é força vezes a distância, o braço de alavanca. Aqui eu já calculei que eu vou precisar do momento fletor em X e em Y. Então eu já coloquei calculado aqui que a força é 600 para X, 600 a força, e para X a distância, né, do braço de alavanca, que é do ponto onde está sendo aplicada a força até no eixo X, esse é o braço de alavanca 10. E o outro Y, que é onde está aplicada a força até no Y, é o braço de alavanca de valor 8. Então multiplicou, deu esses valores. Eu preciso também calcular o W, que é o módulo de resistência. O que é esse módulo de resistência? É uma condição geométrica da peça que tende a se opor à flexão, né? A força força essa peça, causando uma flexão, porém existe uma outra força que é calculada por essa fórmula, que tende a se opor a essa flexão, né? Então a gente calcula pelo W igual a B vezes H sobre 2 dividido por 6, né? A gente tem que calcular o W para X e para Y. Eu já calculei, coloquei aqui as informações, né? Beleza. Agora, pelo princípio de superposição, a gente pode dividir essa peça em outras três, né? Que seriam as flexões normais, que aí fica fácil de calcular. Vamos lá. Primeiro eu tenho aqui a flexão, que eu já coloquei aqui. Eu tenho uma flexão normal, a oblíqua, né? Coloquei aqui, dá uma olhada. Eu tenho a flexão oblíqua, né? Que é aquela peça lá, a gente está vendo ela agora de cima, né? Esse bracinho aqui
é o 8 e esse aqui é o 10, né? Que a gente colocou aqui, ó. Olha ele aqui. Agora a gente está vendo uma visão superior, né? Essa base aqui tem 20 centímetros e essa aqui tem 50. Aí eu já transformei aqui, ó, em mais duas peças. Eu fiz uma decomposição dessa peça, né? Então eu pude fazer essa aqui, que é uma flexão normal em X. Aí você fala, mas ó, a força está sendo aplicada aqui, ó, em Y, né? No eixo Y, mas vai forçar girar o eixo X. Então essa força aqui, ela é para X e a outra é para Y. Aqui eu vou colocar, ó, essa é para X e essa aqui ela está apoiada no eixo Y, no eixo X, só que ela gira o eixo Y. Então essa aqui é para Y, certo? E essa aqui é a pontual, né? Está no centro dos dois eixos, né? Então beleza, agora a gente vai trabalhar com essas duas primeiras para calcular as tensões nos pontos A, B, C e D e saber se são de tração ou de compressão. Ok, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o momento fletor pelo módulo de resistência para X e para Y e somar os dois, né, dependendo do caso. Então vamos analisar cada caso, que são 4 pontos, né? Vamos lá. Eu já coloquei aqui também, está prontinho, só colocar os valores. Eu tenho aqui, ó, eu já montei a força, que é 600, que foi aplicada, tem que ser dividida pela área. Então a força é 600, a área é 20 vezes a altura, né, 50, dá 1000. Então eu já dividi aqui. O momento fletor em Y deu 4.800 lá em cima, né? E o momento fletor em X deu 6.000. Eu tenho aqui o módulo resistente em Y e em X. Eu já anotei também aqui. Agora é só anotar todos iguais, olha só, tudo igual. O que vai diferenciar aqui? Agora sim que vem a questão. Vamos lá. Eu vou aplicar, fiz a decomposição dessa peça, né? Dessa flexão oblíqua, transformei ela em duas flexões normais, apoiando no eixo Y para girar X e apoiando no eixo X para girar Y. Vamos lá. O primeiro caso é a tensão em A, que é esse ponto aqui. Se eu aplico uma força nesse ponto, como ela está aplicada, o que acontece com A? Olha só onde é que ele está. Ele está do mesmo lado, né, com relação ao eixo X. Então ele vai descer, né? Se vai descer, ele é negativo. Outra coisa, a força, ela é onde está sendo aplicada a força, ela é sempre negativa, né? Se eu tenho aqui na fórmula o F de força, então esse ponto aqui, ó, ele já é negativo. Eu já posso colocar tudo aqui negativo. Agora vamos voltar aqui, né? Porque a força é sempre negativa. Onde que aplicou, já pode colocar como negativo. O ponto A, que é esse aqui, com relação a Y. Aqui, ó, com relação a Y primeiro. Vamos trabalhar isso aqui, colocar aqui tudo negativo, né? Que é esse 600 aqui, ele é a força. Então eu posso colocar aqui negativo. Esse aqui eu posso colocar negativo, esse aqui também. Esse aqui eu posso colocar negativo. Agora aqui esse aqui é para essa coluna é toda para Y. Vamos analisar no quadro de Y, porque esse aqui que é o que gira Y. Então vamos lá. Estou aplicando a força aqui no eixo X, né, que gira Y, e por isso que esse vale para Y. Então eu tenho aqui, ó, apliquei aqui o ponto com relação a A. A no caso aqui vai ficar positivo, porque eu aplico aqui, esse lado desce, gira o eixo Y e o lado A sobe, né? Onde que ele está? Todo esse lado aqui sobe. Então aqui fica positivo.
Agora, vamos para o próximo com relação a y. O ponto B. Esse ponto B está aqui desse lado. Eu continuo aplicando a força aqui no eixo X. Ele está do mesmo lado, né, com relação ao eixo Y. Então ele desce. Então ele vai ficar negativo. Olha só. Agora vamos para a mesma coluna Y para o ponto C. Olha o C aqui. Aplicou a força aqui no eixo X, girou o Y. O C está do lado oposto ao eixo Y. Então vai subir esse lado e esse lado aqui desce. Então o C está do lado que sobe, é uma tração, é positiva. Então agora aqui eu coloco um sinalzinho de mais, certo? Vamos para o próximo. Agora aqui, ó, o eixo para o ponto D, né? O ponto D está do mesmo lado que eu estou aplicando a força, né, com relação ao eixo Y. Então esse D, o ponto D fica com relação ao eixo Y, que gira o eixo Y, então ele é negativo, ok? Agora vamos para a coluna de X, MX e WX. Vamos o quadradinho do X, que foi aplicada a força no eixo Y para girar X. Vamos agora ao ponto A, saber o que está acontecendo aqui. Tensão em A para o eixo X. Se eu estou aplicando a força aqui, ele vai ser negativo, porque esse lado todo aqui ele desce e esse oposto sobe, ok? Então é negativo. Com relação ao B, também é negativo, que está do mesmo lado, né? Desce essa região e sobe essa, gira o eixo X. Então esse aqui também vai ser negativo. O próximo é o ponto C. O ponto C e tanto o D, já posso dizer que eles são positivos, porque eles estão do lado oposto ao eixo X, né, que é o que está girando agora. Então a força está do outro lado. Então o lado que está a força desce, negativo, e aqui sobe. Então C e D são positivos. Aqui eu posso colocar como positivo esses dois aqui. Pronto, agora é só calcular esses valores e a gente vai encontrar já os resultados, que vai ser. Então a gente calculou todos os pontos, né? O último foi aqui o ponto D com relação a X, que ficou positivo, né? Tanto o ponto C como o ponto D, e calculamos isso tudo. Esse aqui, então a tensão em A ficou 0,12 tonelada força, ficou positivo, então é tração, é o lado que está subindo, né? O B ficou menos 2,76 negativo, então é compressão, está sofrendo uma compressão aí. O ponto C, ele ficou 1,56 positivo, então é tração. E o ponto D, que é menos 1,32 tonelada força, ficou compressão, porque ele é negativo, né? Está sendo comprimido aquele local, com esse valor aqui de tonelada força por centímetro quadrado. Então é isso aí. É só observar. A gente tem que dividir o momento, tanto x e y, pelo W, que é o módulo de resistência, né, y e x, e temos que observar que onde aplica a força, né, é negativo, e o lado oposto ao giro é positivo. Força aplicada, negativo, lado oposto ao giro, positivo, certinho? Então estamos encerrando mais um exercício, então vamos para o próximo. Valeu, galera, até a próxima.